A corrida virou febre entre os capixabas. A gente estava falando agora há pouco da meia maratona dos Reis Magos, que vai rolar esse fim de semana na Serra. Uma corrida linda. Garibaldi estava aqui também, foi pódio do ano passado. E é só a gente passar pela orla que dá para ver, né? Grupos e mais grupos correndo. Seja junto, todo mundo ali ou separado, o pessoal que corre em família, com os grupos ali de assessoria de corrida. Mas está todo mundo em busca de saúde, de qualidade de vida, de diversão também, porque correr é uma diversão. Mas antes de sair por aí calçando tênis, a gente tem que cuidar do coração, tem que cuidar da saúde como um todo, né? Quais os cuidados essenciais para a gente começar a correr com segurança? Ou de repente, você não faz nada, está totalmente sedentário, você fala, corrida não é para mim, eu gosto de uma caminhada. Tem problema não, é assim que começa. Que cuidados que você tem que tomar antes de iniciar qualquer atividade física? Dr. Pietro Lima, médico cardiologista e endocrinologista, está aqui. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, que bom que você está aqui para a gente falar sobre esse assunto. Vamos esclarecer tudo, né? Com certeza. Um ponto muito importante, muitas vezes, que é que nossa preocupação é começar a correr. Mas tem gente que nem saiu do sofá ainda. É verdade. Então, antes de você se preocupar como seu coração se comporta numa corrida, é a gente se preocupar como ele comporta na primeira caminhada. De forma muito clara, eu posso falar para você, 99% das pessoas podem começar a caminhar sem qualquer exame antes. Olha aí, gente. Ponto importante. Mas eu tenho pressão alta, doutor. Está controlado? Remédio está em dia? Começa a caminhar. Não tem nada que te impede. Mas eu tenho diabetes, eu tenho resistência insulínica, estou acima do peso. Não tem problema algum. Existe alguma limitação funcional? Primeira coisa, como é que eu vou saber se meu joelho consegue correr? É verdade. Como é que eu sei se minha coluna vai aguentar uma corrida? Primeiro teste é, até o próprio Bolt estava aqui, ninguém começa uma maratona de um dia para o outro. É verdade. Existe uma progressão de esforço. Então, o que acontece? Até para o próprio coração isso é importante. Por quê? Como é que eu sei que o meu coração tolera? Primeiro, eu começo um pequeno esforço. Sabe o que é o mais interessante? As pessoas acham que precisam começar a correr amanhã. É verdade. A gente tem que começar a trabalhar com metas, que é o quê? Eu consigo caminhar 3 vezes por semana, 30 minutos que seja? Já é um primeiro esforço para o coração. Opa, tá ok. Então a gente vai progredindo o esforço. É impressionante como é que todo é hemodinâmico, os vasos sanguíneos e o coração, e começa a aprender esse esforço, a sua capacidade de tolerar esforço melhora, o coração melhora, a pressão abaixa, o diabetes regula, o peso começa a cair e as coisas começam a acontecer. Olha quantos benefícios, né? Coisas isso pode trazer para a gente. Agora, quais os principais riscos? A gente vê muito essa febre, é uma febre boa, as pessoas estão realmente em busca de saúde. Aí a pessoa às vezes até vai lá, se empolga, compra um tênis caro pra caramba e quer começar. Corre em grupo, aí às vezes quer seguir ali o ritmo do grupo, que não é o ritmo dele. Quais os riscos que fazer uma atividade como essa, doutor, a corrida, sem uma orientação correta, sem um condicionamento correto, pode trazer para essa pessoa? Exato. Essa febre, ela é maravilhosa, ela surgiu nesse pós-pandemia. As pessoas começaram a ter essa vontade de fazer mais exercícios ao ar livre. É impressionante como é que explodiu. A média global é em torno de crescimento de 60% das corridas no ano. No Brasil, cresceu 110%. E é impressionante, para você ter uma ideia, existe uma corrida que é muito famosa no Brasil, chamada Trancoso Running. Ela subiu 1.500% a procura. Olha isso. Impressionante. O turismo, que a gente chama turismo esportivo, aumentou 300% nos últimos 2 anos. Então a gente vê que realmente é algo muito marcante. As redes sociais têm impulsionado isso também, Verdade. que é uma forma muito interessante. Então assim, mas como que eu vou seguir essa febre de uma forma protetora para o meu coração? Primeiro ponto, como eu falei, eu quero começar a correr, então a gente dá os primeiros passos. Agora, sem dúvida nenhuma, quando eu começo a correr, eu coloco meu coração num esforço um pouco maior. Será que meu coração aguenta? E aí tem um cenário importante. Por exemplo, eu faço meus exames regularmente, seja um teste ergométrico, seja meus exames de sangue. Eu tenho me exercitado de forma regular. Então, a gente primeiro tem que entender em que cenário o paciente se encontra. Já infartou antes? Tem um coração mais fraco? Lembrando que mesmo o paciente que já infartou, se ele já tem medicações regulares, não tem por que ele não começar na caminhada. Agora, é muito importante que uma corrida é um esforço diferente, é um preparo diferente. Eu não estou falando de um paciente que está vamos dizer assim, numa forma mais saudável, também que é uma performance. E performance cardíaca depende de uma proteção cardiovascular. Então é o seguinte, comecei a correr, comecei a sentir um desconforto no peito que eu nunca senti antes, que começou a irradiar para o braço ou para a mandíbula. Espera aí, tem coisa errada aí.
Então, assim, vai ser em qualquer um. Então, não é para criar medo aqui. Não é para, não vou correr porque eu vou infartar. Isso, muitas vezes, é uma falácia e a gente é muito mais um voto de covardia, um voto de prefiro não me desafiar do que começar a me desafiar. Então, assim, melhor... Então, a pessoa, ela se prende nesse medo. Não é para ter medo. Primeira coisa. Quer começar a correr, vai ter que caminhar antes. Ninguém começa a correr de uma hora para outra, até porque começar a correr, Bolt sabe muito bem disso. Sair correndo igual um maluco, eu vou começar a correr 1 minuto. Eu não aguento. Por quê? Eu não tenho esse preparo físico. Existe um treinamento para a corrida, não é à toa que os treinadores estão aí para isso, né? Verdade. Então, tem uma corrida de descanso, uma corrida de preparo, uma corrida de intensidade, tem zonas de treinamento. Isso tudo tem que ser muito respeitado. Então, para correr de forma saudável, primeiro tem que ter coração saudável. Isso a gente precisa ver como as medicações que estão usando, realmente você tem um sono reparador, alimentação, como é que está. A gente sabe que correr muito antes de correr vai atrapalhar muito o rendimento da corrida. A gente sabe que é mais importante a gente ter o que a gente chama de carb loading, né? Que é comer mais carboidrato no dia anterior. Então, esse todo cuidado é muito importante porque eu tenho uma corrida saudável. Com certeza. Você falou que muita gente começou, doutor, a correr no meio da pandemia, né? A pessoa buscando ali atividade ao ar livre, as academias fechadas. Vamos conhecer o Patrick, que ele começou justamente a correr na pandemia, mas não parou não, porque teve gente que começou na pandemia e depois parou, desistiu. Né? O Patrick segue firme, ele já está aí correndo há um tempo, participando de competições, super envolvido. Diz aí, Patrick. Bom, eu sempre gostei da prática de corrida. Durante a pandemia eu estava procurando uma atividade física que fosse ao ar livre para eu não ficar parado. Então ali eu corria, mesmo com pouca frequência, mas era algo para fazer uma atividade física nesse período de pandemia. E ano passado eu tenho uma prima que ela é atleta e desde o ano passado ela é treinadora de corrida também, então foi um grande incentivo para eu começar de fato na prática da corrida. Em setembro eu comecei a fazer provas também, né? Fiz 2 provas esse ano, corri as 10 milhas garoto. E as provas motivam a gente a continuar, a gente vê tanta gente ali na Garoto, 17 mil pessoas correndo e te incentivando, e é só benefícios. Pois é, obrigada pela participação. O Patrick está falando ali das competições. Doutor, quanto tempo depois que eu comecei a correr, dei o start, eu posso participar da minha primeira competição? A gente se empolga, vê todo mundo, 10 milhas garoto, meia maratona dos Reis Magos, é linda. Você quer participar, você quer ganhar a camisa, ali o kit, mas eu preciso me preparar bem antes, né? Dá pra gente falar de uma média de tempo antes de eu participar da primeira competição? Então, depende do quanto que eu já estou habituado a correr. Isso é muito importante, porque assim, se eu estou habituado a correr 4, 5 quilômetros, né, pelo menos 2, 3 vezes por semana, é muito provável que eu vou conseguir, ainda mais num cenário de competição, de desafio, que eu corra às vezes 1, 2 quilômetros a mais até. Então, assim, se eu estou habituado a fazer aquele esforço, então, vou correr uma corrida como 10 milhas garoto, que são 16 quilômetros. Então, a gente sabe que realmente, assim, eu não posso, se eu corro 5 quilômetros habitualmente, como é que eu vou correr 16? É verdade. Então, a gente tem que ter esse preparo. Então, assim, o que eu sou capaz de fazer diariamente? Então, eu vou me preparar para isso. Se eu corro 5 quilômetros, eu vou me preparar para correr mais 8 quilômetros. Então, eu vou preparar, tem todo um treinamento. Então, assim, as zonas de treinamento, uma zona de mais de cardiometabolismo, uma zona mais de recuperação, a gente vai aumentando esse nível de esforço cardíaco, esse débito cardíaco vai aumentando e a gente cada vez mais vai tendo mais capacidade cardiopulmonar. Então, eu começo 5, começo 8, começo 10, começo 12, faço um 16, aí eu começo a me preparar. Aí faz muito sentido, né? Agora que eu já corro 16 km, poder correr uma prova, né, que seja congruente com isso. Começa ali com 5 km, vai devagarinho, para não passar aperto. Agora, doutor Pedro, muita gente que está acima do peso se questiona, será que a corrida é para mim? A gente vai acompanhar imagens aí, vou pedir para colocar, da Júlia, uma jovem influenciadora capixaba, ela tem 28 anos e está encontrando nas corridas um novo jeito de cuidar do corpo, da mente, o resultado tem sido muito mais que físico, né? Autoestima, é superação. Essa daí é a Júlia, correndo na corrida da Garoto, que teve agora recente. Para quem está acima do peso, que está com dificuldade de perder peso, está nessa luta, nessa busca, dá para correr? É uma pergunta assim, que a gente precisa olhar com muita frieza, porque assim, acima do peso tem muitas coisas importantes. Então, existe um sobrecarga de articulações, então joelho, a circulação, toda a parte de cintura, né, e lombar. Existe uma sobrecarga, né, por ter uma superfície corpórea aumentada, então eu tenho, às vezes, uma sobrecarga cardíaca muito importante. Então, assim, consigo correr? Depende, quais são suas limitações?
Conseguiu caminhar um pouquinho, teve desconforto na caminhada? Vamos aumentar um pouco a intensidade da caminhada, a frequência da caminhada, vamos fazer corridas pequenas, entende? Então, assim, a partir do momento que a gente começa a entender o processo de aumento de demanda de oxigênio do coração, a gente começa a realmente observar se o paciente tem condição ou não. Claro, é o melhor. Às vezes, se, por exemplo, com um tênis ruim, por exemplo, pode estar machucando esse joelho. Verdade. Então, é uma preocupação a mais. Agora, se é um desejo do paciente, a gente nunca pode parar. Imagina que é o que fez com que ela tivesse dado o primeiro passo. Quem sou eu para desencorajar um paciente a mudar de vida? Com certeza. Incrível a gente ver as imagens ali da Júlia cruzando a linha de chegada, completou, né, a prova, muito sensacional. Agora, onde você corre também influencia muito, né? Chegou uma mensagem aqui do Neander Pereira. Ele falou o seguinte: doutor, como eu gostaria de estar em Vila Velha, morando em Vila Velha, para poder começar fazendo caminhadas e uma ligeira corrida. Eu moro nas montanhas, em Contagem, em Minas Gerais, altitude de 980 metros. Onde você corre também influencia muito. Onde você vai começar a caminhar, né? Tudo isso tem influência, né? Olha, vou dizer o seguinte, o primeiro desafio que a gente tem que vencer é o desafio mental. A pergunta é, poxa, começa a caminhar na intensidade, porque se a gente tem muita elevação, a caminhada já é um pouco mais difícil. Verdade. Então, querendo ou não, se eu estou numa caminhada mais difícil, eu já consigo correr, às vezes, no plano com mais facilidade. Agora, se eu acreditar que eu vou precisar, só vou conseguir correr se for em Vila Velha, eu nunca vou começar a correr, entende? Então, assim, se a gente sempre tiver uma dificuldade que a gente impor a nossa mente, falar, não, só ia começar a correr se fosse em Vila Velha, eu nunca vou começar. Então, ache um momento ali, uma planície, algum momento, alguma região que você consiga começar a correr e comece. Lógico. Vou correr muito mais longe e muito mais confortável no calor, né? Ou então, assim, não nesse frio, nessa altitude, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas se você começa nessa altitude, a sua capacidade de correr corridas mais incríveis é muito mais fácil, corridas mais longas. Você vai começar lá em cima. Exato. Com certeza. Vamos conhecer agora, doutor Pietro, você que está em casa também, o Ricardo. Ele tem 57 anos, começou a correr muito cedo. Olha o Ricardo aí, felizão com as medalhas. Legal. Já tem mais de 40 anos participando de corridas. E ele não para não, tá? Vamos ver o que o Ricardo falou. Diz aí, Ricardo. Eu comecei a correr porque eu queria fazer um exercício, praticar um exercício. Mas sem muita orientação e muitos recursos, eu comecei a correr. Saía da minha casa, ia correr até a Praia de Camburi, que hoje tem todo o suporte para quem quer praticar um exercício. Mas naquela época eu não tinha. Então eu comecei a correr por conta própria. Corri um dia, gostei, corri o segundo dia, gostei, e eu corro até hoje. Isso me abriu várias portas, me trouxe muito bem-estar, me trouxe várias amizades, várias corridas de rua. Eu participei de pelo menos 20 garotos, fora a corrida do Convento da Penha, a primeira, corrida do bombeiro, corrida dos correios, e eu continuo correndo. Eu recomendo que todo mundo corra, porque o bem-estar que traz para o corpo da gente. Que incrível, obrigada pela participação, Ricardo. A gente estava aqui falando, caramba, um monte de corrida que ele já participou. Tem idade para você começar a correr? Jamais, muito pelo contrário. Tem tudo que a gente acha que é bloqueio. Então, assim, tudo que eu achar, não vou conseguir, não é para mim, se eu for eu vou começar a cansar muito, eu vou doer minhas pernas, você nunca vai conseguir, vai saber se vai ou não se você não começar. Agora é um ponto incrível em relação a isso, porque a gente pode observar que ele vem correndo, ele já é um adulto mais jovem, né, vamos dizer assim, já passou, e você vê que assim, super saudável. Então, pontos importantes. A gente sabe muito mais do que benefício cardiovascular, aumenta a sensação de muito bem-estar e prazer. Sim. Então, essas pequenas vitórias que a gente consegue durante o dia, como uma corrida de 30, 40 minutos, por exemplo, é impressionante como que isso traz um benefício ao longo do dia, não só cardiovascular, mas para a própria mente. Então, é impressionante que a corrida em si parece inicialmente ser uma coisa que é um exercício mais democrático que a corrida. O que te impede, além de um tênis, e abrir a porta de casa para começar a correr? Então, assim, a gente muitas vezes, a nossa preocupação é as barreiras e os medos que fazem você começar a correr são muito maiores do que a dificuldade de você começar. Então, o primeiro passo é sempre a gente se preocupar em dar o primeiro passo. Ninguém vai começar a correr grandes maratonas de um dia para o outro. Agora, ninguém também vai começar a sonhar demais e ficar no sofá achando que vai conseguir conquistar alguma coisa.
Então, é no primeiro passo, é na primeira coragem. Será que eu consigo? É desafiar-se, assim como o nosso colega Bolt falou. Com certeza. Agora, chegou uma pergunta aqui interessante. Eu perdi o nome de quem enviou a pergunta. Nosso tempo está quase acabando, mas essa dá tempo. A pessoa falou o seguinte, que ela foi olhar o preço dos tênis para correr e dos óculos e se assustou. Não precisa ser esses tênis de 1.000, 1.500, 800 reais, esses óculos caríssimos também. Começa com o que você tem, né, doutor? Exato. E outra coisa, mas eu quero começar a correr, mas o sol. Eu posso correr no final do dia. É até mais confortável, porque a gente consegue, até para quem às vezes tem uma pressão mais alta, está preocupado com os exames, no final do dia eu tenho um desgaste miocárdico muito menor, porque eu suo muito menos, perco menos, né, eletrólito para o nosso ambiente. Então, a gente consegue ter mais conforto nos primeiros passos. Então, não precisa de um óculos mais caro aí, primeiro ponto. Segundo ponto, para começar uma caminhada, qualquer tênis. Não precisa de um tênis confortável, um tênis que não se apertando no seu pé e que realmente você consiga não ficar cheio de calo depois do final do dia. Com certeza. Mas não precisa de um tênis caro de forma alguma. Com certeza. 8h58, a gente conversou com o doutor Pietro Lima, médico, cardiologista, endocrinologista, deu uma aula aqui pra gente. Até eu tô animando de correr, apesar de que eu corro uma maratona lá em casa atrás do meu filho todo dia. Mas vale para todo mundo pode começar, né? Sem dúvida nenhuma. Essa maratona sua é muito puxada, viu? É verdade. Mais do que muita caminhada. Mas é só dar o primeiro passo. Com certeza, doutor. Obrigada, viu, pela participação. Até a próxima. Vamos dar um tchau para quem está em casa. Até amanhã, às 8h15. Tchau, tchau. Obrigado pela companhia. Boa terça.